Otílio Rodrigues, um dos assuntos que tem causado mais repercussão nas redes sociais e também na imprensa de um modo geral, tem sido a Lei Magnitsky, aplicada sobre Alexandre de Moraes, do STF. Além da aplicação da Lei Magnitsky no CPF do Alexandre de Moraes, existe algum impacto na vida do país? Sim, esse termo, que é um nome russo, a Lei Magnitsky, ela foi criada em 2009, no governo de Barack Obama, quando um advogado russo chamado Sergei Magnitsky tinha feito umas denúncias de desvios bilionários lá na Rússia. E a Rússia tem uma estranha coincidência, assim, de os inimigos do Vladimir Putin morrer estranhamente. Isso tem acontecido constantemente. Ninguém sabe por quê, pode ser uma mera coincidência, mas o Sergei Magnitsky, ele morreu na prisão, estranhamente, nunca explicado, e os Estados Unidos resolveu criar uma lei para penalizar, para sancionar desrespeito aos direitos humanos. Em 2016, esta lei foi aprovada pelo Congresso americano com validade internacional, não só em relação à Rússia, mas em relação a todos os países. Qual que é o objetivo dessa lei Magnitsky, que tomou o nome desse advogado russo? Essa lei é aplicada em casos onde acontecem violações de direitos humanos, tortura, tráfico internacional, corrupção, abuso de poder. Essa lei foi aplicada para um pastor filipino que fazia tráfico internacional e abuso de crianças. Foi aplicado para dirigentes de Mianmar que fizeram um golpe de Estado. Foi aplicado para um ex-presidente aqui do nosso vizinho, do Paraguai, o Hugo Castro. Foi aplicado no Irã, foi aplicado na Coreia do Norte. Ou seja, não apenas os Estados Unidos, mas a União Europeia, a Austrália, o Reino Unido e diversos outros países também adotaram uma lei similar que penaliza, que sanciona essas pessoas que cometem violações, o que eles chamam de Magnitsky Human Rights Act Accountability, que é uma lei para penalizar, sancionar pessoas que cometem esse tipo de delito. A pessoa sancionada é proibido de fazer movimentações financeiras com os Estados Unidos, todos os bens e ativos são congelados. Está acontecendo neste momento, por exemplo, com pessoas ligadas ao governo do Nicolás Maduro, e tem ativos, tem aplicações internacionais lá nos Estados Unidos. Essas pessoas ficam proibidas de movimentar, de fazer qualquer tipo de transações. Esse é o contexto geral da lei Magnitsky. Há muita especulação, a gente não sabe exatamente se Alexandre de Moraes tem recursos nos Estados Unidos. O que causa estranhamento na gente é que a vida dos ministros do Supremo, não na sua totalidade, mas de alguns, é incompatível com a renda que eles possuem. E hoje nós sabemos que tem evidências, tem diversos processos no Supremo Tribunal Federal relacionado a ministros do Supremo Tribunal de Justiça de venda de sentenças. Há muito que se critica a postura dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, essa simbiose que existe entre grandes escritórios de advocacia que defendem interesses no Supremo Tribunal Federal, e eles patrocinam eventos internacionais onde tem a presença desses ministros. Há muita coisa que a gente não sabe. Se realmente os Estados Unidos identificar que existem recursos do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, e ele, no entendimento, na interpretação da lei lá do governo americano, não cabemos nós aqui julgar se está certo, se está errado, isso vai trazer profundas repercussões econômicas, financeiras, não apenas para o Alexandre de Moraes, mas para todo o país. É mais ou menos esse o contexto que nós estamos agora nessa situação. Por que no Brasil isso pode recair também sobre o país? Se nesses outros países foi certeira apenas no CPF, naqueles indivíduos violadores dos direitos humanos.
Por que ela se aplica no caso brasileiro? Depois da repercussão dessa sanção a Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal, através do juiz Flávio Dino, tomou uma resolução que depois foi corroborada em depoimentos de diversos outros ministros do Supremo, o Roberto Barroso, o Gilmar Mendes, manifestaram a respeito disso, mas a resolução do Flávio Dino foi que sanções internacionais não têm validade no Brasil se não for aprovada no Supremo Tribunal Federal, o que é um grande equívoco, porque o Brasil é signatário de tratados internacionais. E vamos lá entender a lógica, a mecânica desta lei. Se os bancos brasileiros desrespeitarem uma determinação da Lei Magnitsky, eles serão alijados do sistema financeiro internacional. Se o Brasil se meter arrogante e que tem superpoderes numa questão de defesa da soberania, como eles estão falando, que é uma mera narrativa, esses bancos serão isolados. Os Estados Unidos imediatamente, o sistema internacional financeiro e de crédito, isola esses grandes bancos, porque a Lei Magnitsky diz o seguinte, que não apenas o CPF da pessoa é sancionada, mas quem fizer negócios com essa pessoa também entra na lista negra. Por exemplo, cartões de crédito, as empresas Visa, Mastercard, se eles não obedecerem à determinação da Lei Magnitsky, eles sofrerão penalidades pesadas nos Estados Unidos e nenhuma dessas grandes empresas vai querer confrontar. Se você pega as grandes empresas de cartões de crédito financeira, 70% das operações deles estão nos Estados Unidos. Você acha que eles vão ficar do lado de um país que tem 1% das transações financeiras internacionais e perder 70% do negócio deles? Aí não vai dar. E tem muito mais. Se o governo brasileiro quiser bancar o Todo-Poderoso e confrontar os Estados Unidos, a repercussão para nós vai ser grande. Isso já aconteceu com a Venezuela, com a Coreia do Sul e com o Irã. Eles são párias internacional. Eles estão alijados do sistema financeiro internacional. 70% das reservas brasileiras estão em dólares, estão depositadas em instituições americanas. Isso vai ter repercussões gravíssimas, porque essas reservas ficariam congeladas e o Brasil não teria acesso a essas reservas. Mais do que isso, grandes empresas como Microsoft, elas têm os sistemas operacionais das grandes empresas brasileiras. Elas seriam proibidas de fazer negócios com o Brasil. As seguradoras internacionais não poderiam fazer seguros do transporte de mercadorias. Além disso, a União Europeia, todo o resto do mundo, não iria ficar ao lado de um país que é insignificante no comércio mundial e confrontar os Estados Unidos. Mais uma informação. Existe um sistema internacional que é chamado SWIFT. Ele gerencia as transações internacionais de comércio. É claro que esse sistema está instalado hoje na Bélgica, mas tem uma grande influência, os Estados Unidos têm um grande peso. Então, se os Estados Unidos tomar uma determinação, o sistema financeiro vai ficar do lado dos Estados Unidos ou do lado do Brasil? Esperemos que nada disso aconteça, que tudo isso seja resolvido pela via diplomática. E o cidadão como ele pode ser penalizado? Se a coisa enveredar por esse caminho, o cidadão comum vai sofrer muito, porque imagine o Brasil, o Tesouro Nacional, como que ele vai... Porque o que vai acontecer é que os investidores internacionais vão fugir do Brasil. Imagine se todas as aplicações financeiras que tem hoje aqui, agentes, pessoas físicas e empresas, e grandes fundos de investimento que fazem aplicações no Brasil, e não é pouco. Agora imagine se todo esse pessoal tirar esse dinheiro do Brasil, levar para outros lugares mais seguros, mais estáveis, vai ser o Armagedon ou o fim do mundo do ponto de vista da economia. É importante a gente estar consciente, sem se apavorar, vivendo cada dia. Não vamos ficar aí ansioso com o futuro, mas se essa hipótese vier a ocorrer, as repercussões, as consequências serão graves para o cidadão comum, para eu e você e para todos nós, vítimas desse jogo de poderosos.